pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós temos estudado um pouco sobre Salmo 23 e retirado dele alguns princípios para nos auxiliar em algo que a gente tem enfrentado todos os dias. Todos nós temos sofrido um pouco pelo tal do estresse. Todos nós, de alguma forma ou outra, temos sofrido pressões. Eu já falei sobre o que representa o estresse. Você sabe o que significa o estresse? Lembram mais ou menos o que eu tinha comentado? O estresse, ele é um termo retirado da física que indica quanta pressão um objeto, ou até mesmo um ser, né? Um ser humano, uma pessoa, pode suportar sem se deformar. Lembra do exemplo da bola que eu comentei? Né? Quantos de nós têm vivido de uma forma estressada? E na verdade, nós estamos deformados. Temos andado de uma forma diferente do que nós agiríamos se estivéssemos nas nossas plenas condições. Né? E lendo Salmos 23, o versículo número 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Na primeira vez nós retiramos 3 princípios, né? 3 princípios que acabam englobando o seguinte sentido. Muitas vezes quando nós nos deparamos com esse versículo, a gente pensa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso. E a gente viu que não é bem assim. Na verdade, não é que Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Nós devemos pensar que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E se o nosso Deus, Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é a única coisa que nós precisamos, não precisamos de mais nada, aí nós não vamos ter falta alguma, porque Ele sempre vai estar conosco. Então, não é aquele Deus que vai me prover tudo, mas nós devemos ter uma vida que se coloca abaixo do senhorio de Cristo e do nosso Deus e que Ele seja tudo para nós. E desse versículo nós tiramos então desse contexto 3 princípios. O primeiro princípio é que o Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. Nós lemos o primeiro versículo e a gente fica, que bonito tudo isso. O difícil é fazer com que Deus seja realmente o nosso Senhor. Que a gente não queira viver a nossa vida do nosso jeito e só buscar a Ele quando a gente está aflito, mas que Ele seja o cabeça da nossa vida. Que a gente viva abaixo do senhorio, para que assim Ele possa então ser o nosso pastor, para que assim Ele possa nos cuidar, para que assim Ele possa nos pegar no colo como uma ovelha perdida. Um segundo princípio então diz que você não consegue andar preocupado com nada enquanto não aprender a orar a respeito de tudo. Ou seja, nós não vamos conseguir viver uma vida tranquila, sem nenhuma pressão, sem nenhum estresse, enquanto a gente não aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Só quando nós aprendermos a entregar tudo nas mãos de Deus é que nós vamos ter uma vida despreocupada, uma vida mais leve. Senão, não tem como, né? E um terceiro princípio também que nós conseguimos retirar desse primeiro versículo só, diz que a preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã enfraquece a ocupação necessária do mal real de hoje. Ou seja, simplificando isso aqui, significa dizer que muitas vezes nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã e o amanhã pode nem chegar. Ou chegar de outro jeito, uma forma completamente diferente do que nós imaginamos. E a gente fica tão preocupado com o amanhã que se esquece de fazer as coisas que a gente tem que fazer hoje. Lembra que eu disse algumas vezes que eu nunca vi ninguém resolver problema porque ficou preocupado, né? Porque teve preocupação. Porque ficou uma noite sem dormir. Por mais que isso seja tão fácil para nós, né? E eu me coloco nesse grupo de pessoas que sofrem com preocupação e ansiedade. Mas nunca ninguém conseguiu resolver algo porque se preocupou. O fato é que nós devemos sim
confiar, nos entregarmos a Deus. Vamos ler Salmo 23, versículo 2, que diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse é o segundo salmo, segundo versículo desse salmo. E aqui nós podemos então bater um pouco na tecla de um outro ponto que nos faz viver uma vida sob estresse, vivermos preocupados e ansiosos, é que nós temos vivido um excesso de ocupação. A nossa vida tem girado ao redor da nossa agenda e nós temos cada vez menos tempo para nos dedicarmos a Deus, a nossa família, à igreja e até a nós mesmos. Nós temos vivido um excesso de ocupação. E diante desse segundo versículo de Salmos 23, nós tiramos 5 princípios. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Porque é bastante coisa. E eu tenho que chegar na parte que eu ainda quero falar hoje, né? Isso aqui é tudo recapitulação, né? Primeiro princípio, então, que nós conseguimos aprender nesse Salmo 23, 2 é que por que as pessoas têm vivido tão ocupadas, com excesso de ocupação? É porque muitas pensam que a sua identidade como pessoa deriva daquilo que elas fazem. Muitos de nós, a gente vive tão preocupados e ocupados porque se a gente perder o nosso emprego, ou se nós perdermos aquele nomezinho embaixo do cartão de visita, lembra que eu falei? Né? Nós não vamos ser mais nada. Nós vivemos correndo atrás de alguma ocupação, de uma profissão, de um título, de um cargo, para sermos alguém. Né? O fato é que não são coisas que nos fazem ser importantes, né? Só são importantes pessoas que fazem coisas importantes. É isso que muitas vezes fica na nossa cabeça. Se eu não fizer nada importante, quer dizer que eu não seja também alguém importante. O fato é que aquilo que nós fazemos não determina quem nós somos. Né? O segundo princípio, então, que nós vimos que nos dá muita ocupação é um apetite insaciável por mais, por querer mais, por olhar a grama do vizinho sempre ser mais verde e a gente querer ter o cortador igual dele, chamar o mesmo jardineiro para que a nossa grama seja assim. Né? Nós acabamos determinando padrões tão elevados para nós mesmos que a gente não consegue mais atingir. E a gente vive uma vida querendo correr atrás de tanta coisa. E é claro que a gente não tem pastos verdes e lugares para descansar. Porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus nos provém. Né? Então, isso não é o que nós fazemos que nos torna importante. Também não é o que nós temos que nos faz tornar importantes. Não diante de Deus. E aqui a gente entra também no terceiro princípio, que são as prioridades erradas. Nós muitas vezes não conseguimos desfrutar das pastagens verdes que Deus tem para nós. Nós não conseguimos repousar e beber das águas tranquilas que Ele tem nos providenciado, porque nós temos invertido todas as prioridades da nossa vida. Nós temos colocado então o nosso trabalho, nós temos colocado o nosso conforto, nós mesmos, e depois a nossa família, depois a igreja, depois a Deus, e sei lá qual é a tua prioridade. O fato é que prioridades erradas conduzem a excesso de ocupação. E excesso de ocupação destrói todas as prioridades. Porque quando eu tenho minhas prioridades invertidas na minha vida, eu não consigo mais me organizar para priorizar aquilo que é importante, que é Deus. Se as minhas prioridades são trocar de carro, ter uma vida melhor, mais luxuosa, passear sei lá o quê, que não é o padrão que Deus tem para mim, eu vou correr atrás de tanta coisa que Deus não vai ser prioridade mais na minha vida. Vai ficar de lado. Prioridades erradas destroem as prioridades que deveriam ser certas. Um quarto princípio é o estilo de vida baseado na ótica da conquista. Que significa dizer que tudo aquilo que nós temos, fomos nós que conquistamos. Não foi Deus que nos deu. E assim, tirando Deus da jogada, é claro que a gente tem que trabalhar mais. É claro que a gente tem que ter mais ocupação. Porque se eu não confio que Deus vai dar para mim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que levantar cedo, eu tenho que suar. Eu tenho que fazer. Porque sou eu que boto o pão na minha mesa. E a gente esquece que tudo aquilo que nós temos, mesmo que a gente trabalhe, é uma boa ilusão achar que somos nós, mas é Deus que provém tudo para nós. E um quinto e último princípio em cima desse segundo versículo é que muitas vezes nós colocamos em dúvida se Deus ele fará a parte dele na nossa vida. E por isso então que a gente se sobrecarrega e faz tanta coisa.
A fé é a capacidade de afirmar a verdade quando a verdade parece mentira. Quando a gente não consegue encontrar solução para pagar aquela conta no final do mês, muitas vezes a gente abandona a Deus, mas nosso primeiro passo deveria dobrar os joelhos e confiar nele, não pôr em dúvida se ele realmente vai nos auxiliar, né? Resumindo tudo isso, aquilo que nós precisamos na nossa vida para que a gente não tenha estresse e possa viver uma vida tranquila é acreditar que as coisas literalmente caem do céu, né? Claro que dinheiro não nasce em árvore, mas o nosso Deus provém tudo para nós. Desde que nós sejamos ovelhas dispostas a andar no caminho que Ele tem traçado para nós. Assim, Ele será tudo o que nós precisamos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o terceiro versículo desse salmo. E na verdade até um pouco mais específico, o início do salmo. Algo tão simples que muitas vezes a gente acaba nem percebendo, mas que tem me chamado muita atenção. Porque também é um outro fator que faz com que nós tenhamos estresse. E diz assim, Salmos 23, versículo 3. Eu vou colocar aqui na tela. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui diz Salmo 23, né? Tirando no centro desse salmo completo, né? Restaura o meu vigor. Eu gosto bastante da versão da Almeida que diz refrigera a minha o quê? Alma. Refrigera a minha alma. E aqui então nós podemos falar um pouquinho sobre as nossas feridas que nós temos na alma. Um terceiro ponto que nos faz viver uma vida estressada, abaixo de muita preocupação, pressões, uma vida triste, são as feridas na nossa alma. Feridas que a gente carrega conosco, que a gente nem sabe que tem, nem sabe por quê, e não consegue entregar para Deus. Muitos de nós, a gente tem carregado um certo lixo emocional, né? Dentro de nós, a gente tem se enchido de um lixo emocional. Porque nós temos nos frustrado. A gente tem vivido uma vida frustrante, tem se frustrado com pessoas que agiram de uma forma diferente conosco. Nós nos frustramos porque nós não conseguimos chegar no objetivo que nós traçamos para nós, para nossa família, para nossa carreira profissional. Nós nos magoamos com nós mesmos, com as pessoas, porque alguém fala grosso comigo, porque alguém aponta um dedo na minha cara e eu fico magoado. Eu fico levando uma vida desanimada, porque tudo aquilo que eu faço não adianta mais mesmo, minha vida vai ser sempre essa coisinha aqui. Então fazer o quê? Me esforçar para quê? Não adianta, né? Muitas vezes também a gente tem entrado até em desespero, porque a gente não consegue sair dessa situação de desânimo, de aflição, de frustração. Ou a gente está sozinho, a gente está carente. Por mais que a gente esteja aqui como igreja, muitos de nós talvez estão com uma alma ferida, se sentindo sozinhos. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do corpo de Cristo, precisando de um abraço, de um aperto de mão, né? Conversar. Muitos têm medo do amanhã, medo do que vai acontecer, do que vai deixar de acontecer, como é que vai ser minha família. Eu não posso parar, porque se eu parar, como é que as coisas vão acontecer, né? Talvez também seja o esgotamento. Nós estamos com uma ferida na alma e a gente está levando um lixo emocional por meio do esgotamento. A gente não aguenta mais essa vida. Se é para viver assim, eu prefiro nem viver mais. Quanto que a gente não escuta assim, né? As pessoas falando. Eu mesmo muitas vezes penso desse jeito. Se é para seguir assim, é melhor fazer, né? Vamos pro céu de uma vez e pronto, porque tá difícil. E a gente tem vivido tempos difíceis. Nós temos vivido momentos que nos frustram, que nos pesam, que nos dão desânimo. A gente olha só pro nosso país, puxa vida, nem a Copa do Mundo o pessoal conseguiu ganhar, né? Puxa, que desânimo, né? Tá difícil, não tá fácil. Mas nós temos algo que muitas pessoas não têm. Até porque deveriam ter um pouquinho mais da nossa parte de fazer chegar até elas. Mas o fato é que nós temos a Cristo. Nós temos a Ele, o nosso bom pastor. Nós temos Ele ao nosso lado, né? Então como é que a gente pode ter uma alma revigorada? Refrigerar a nossa alma? Como é que nós podemos, nós que somos cristãos, que confiamos em Cristo, ter uma vida leve e deixar todo esse lixo emocional de lado? Como é que a gente faz? Tem muita coisa que a gente poderia fazer. Vamos nos focar um pouquinho só em algumas coisas simples que a Bíblia nos fala. Mas antes
de entendermos como a Bíblia nos diz para refrigerar a nossa alma, vocês sabem o que é alma? O que isso quer dizer? Pergunta pro cara que está aí, ó, dá um cutucão, o que é alma? O que é alma? Pensa aí. Pergunta, o que é alma? Ah, alma sei lá o que, né? Vai saber, não sei, as pessoas falam, deve ser uma coisa romântica. Ela toca minha alma, sei lá, né? Alma, na verdade, é a essência do nosso ser. É aquilo que nós, se nós fôssemos resumir, ou uma das formas que a gente pode dizer, é a essência do nosso ser. É aquilo que nós somos em essência. Não é isso aqui que a gente pode tocar, que vai envelhecer, que vai ficar cada vez mais feio, né? Ou não, depende, né? Mas é aquilo que é a essência do meu ser. A poesia hebraica, que nós pegando assim no Salmo, né? Tem alguns paralelismos, que é um conceito chamado paralelismo, que pode até explicar dentro do próprio versículo. Podem abrir lá, Salmos 103, versículo 1. Diz assim, Davi diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Esse é o paralelismo, nós poderíamos comparar. Diz assim, bendiga o Senhor a minha alma significa o quê? Todo o meu ser. Bendiga o Senhor toda a minha alma. Bendiga, Senhor, todo o meu ser, né? E Davi, ele escreve, e a gente pode pegar também o Salmo 23, e é um clamor de Davi para que Deus cuide da alma dele, cuide dele como ovelha, mas que cuide dele por completo, por inteiro, não pela metade, né? Todo o seu ser, que ele entregue todo o seu ser. E é isso também que Jesus diz e quer fazer por nós, né? A gente pegando a última parte de João 10, versículo 10, a última parte diz assim que Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida plena, tenham vida completa, tenham vida abundante, tenham vida, tenham uma alma com vida. O problema é que muitos de nós, a gente está vivo, mas é só da casca para fora. Ou a gente tem vivido pela metade daquilo que Cristo tem para nós. Nós temos então sofrido por todo esse lixo emocional que acabamos de ver antes e nós temos vivido somente por fora, somente da casca para fora. Mas dentro a nossa alma ela está em frangalhos, ela está despedaçada. Nós estamos repletos de feridas na nossa alma, repleto de feridas em todo o nosso ser. Feito esse contexto, então eu gostaria de novo de entrar em alguns princípios, como a gente fez em todos os versículos. E são 3, para essa noite são 3, tá? Podem ir anotando aí. Se alguém quiser, me deixa o e-mail que eu mando tudo para vocês. 3 princípios. E o primeiro deles é que Deus remove a nossa culpa. Uma das coisas, então, que nos faz ter as feridas na alma e viver com todo esse lixo emocional é a culpa. É o peso do nosso pecado. É o peso da consequência do nosso pecado. É a culpa de não aceitarmos termos pecado. De termos agido de uma forma que não agrada a Deus. De termos feito algo errado para Deus ou para outra pessoa, ou sei lá o quê. E essa culpa fere a nossa alma. Essa culpa nos machuca. E a culpa, ela deturpa a forma como nós olhamos a nós mesmos. Porque a gente quase não consegue olhar outra coisa. A gente fica olhando a culpa, se sentindo pesados, né? A culpa ela faz com que a gente olhe a nós mesmos e olhe as circunstâncias ao nosso redor de uma forma completamente diferente. De uma forma que não seria tal a verdadeira pelo seu peso, né? O fato é que nós não somos perfeitos. Se eu fosse pedir para alguém levantar a mão que se considera perfeito, só seria um mentiroso aquele que levantaria sua mão, né? Nenhum de nós é perfeito. Infelizmente, nós vamos pecar. Não que nós tenhamos que ter isso como hábito na nossa vida, ou tenhamos que nos conformar com o pecado. Mas nós, como cristãos, nós temos que sim, entendermos que nós vamos pecar, que a nossa vida é inclinada, a nossa natureza para pecar, como a Bíblia fala, porque nos agrada a carne. Mas que a nossa luta é todo dia correr contra isso. E viver algo que agrada a Deus. E sabe que o pecado ele deixa o rastro. E a esse rastro nós colocamos o nome de culpa. Porque por onde ele passa, ele destrói muita coisa e a gente se sente culpado por tudo aquilo que faz e não consegue mais olhar para outra coisa, a não ser por esse rastro do pecado. Vamos abrir em Salmos 51. Salmos 51, do versículo 1 até o 3. E de novo, Davi falando um pouco sobre o pecado e sobre a forma como ele enxerga o pecado na vida dele.
Salmo 51, versículo 1 até o 3. Eu gostaria de ler primeiro o 3. Diz assim: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Isso então é Davi falando que o pecado perseguia ele sempre, e ele conhecia tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E assim somos nós também. O pecado pesa, o pecado deixa rastros, o pecado nos fere, e ele fica na frente dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar mais nada. Nós ficamos cegos, sendo perseguidos pelo rastro do pecado. Mas aí, como é que nós vamos resolver tudo isso aí? Como é que a gente pode resolver essa questão da culpa? Como é que nós podemos ter uma vida livre da culpa? É simples, é só ler a partir do versículo 1. Salmo 51, 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O fato é que Davi já nos dá uma pista do que a gente tem que fazer para abandonar a culpa. Esse peso da culpa é confessar os nossos pecados a Deus. É entregar tudo a Ele. Se nós abrirmos lá em 1 João 1,9, a gente vai poder ver. Diz o que lá? 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz assim, aquele versículo de geladeira, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira coisa que nós podemos fazer então para removermos a culpa e que Deus faz é confessarmos o nosso pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E até ali tudo bem. Mas e o rastro, Michel, que tu falou do pecado? Como é que fica? Bom, daí vem uma outra parte que diz assim: Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vai fundo. Não é um apagar superficial. Não é algo simples e só uma camada assim, por cima da nossa pele, mas é fundo no nosso coração. Nós precisamos permitir e clamar a Deus por perdão. Precisamos pedir perdão e entregar tudo a Ele. E assim, Ele vai nos purificar, né? Nos livrar de toda a culpa. E não é fácil, gente. Não é fácil. Sabe aquilo ali? Como é que a gente vai viver? Eu comentei antes um princípio do primeiro versículo. Como é que nós vamos conseguir viver sem estar preocupados com nada? Nós só vamos conseguir isso se nós entregarmos tudo a Deus. Como é que nós vamos conseguir viver uma vida livre da culpa que machuca a minha alma? Sempre que o pecado, aquilo que vier na minha mente, eu lembrar desse versículo, 1 João 1,9. Sempre que aquele pecado, aquele cheirinho de culpa vier até mim, eu tenho que lembrar da cruz de Cristo. Sempre que eu lembrar que, não podia ter feito isso aqui, eu preciso lembrar que Cristo morreu por mim e que o meu pecado foi pago por Ele. E Ele morreu para pagar o preço do meu pecado e as consequências, né? O principal delas é nosso acesso e nossa comunicação com o próprio Deus. Ele quer com que a gente se achegue a Ele e que a gente lembre do sacrifício de Cristo. Nós que somos cristãos, podemos sempre lembrar, Romanos 1,8 nos traz isso à memória, que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, não há mais condenação para nós. Mas nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, deixarmos com que Ele nos guie, sermos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Né? Também tem um outro versículo que diz, Mateus... não, esse é mais para frente. Vamos para o segundo princípio então. Se primeiro Deus nos remove a culpa, e a culpa é algo que este faz e faz aos outros e nos machuca, o segundo princípio então é que Deus também nos remove a amargura. E o que seria a amargura, Michel? Bom, a culpa é quando eu machuco alguém, faço algo de errado e me sinto culpado, não devia ter feito aquilo ali. Como é que eu fui agir dessa forma? Não consigo me perdoar por ter ferido aquela pessoa daquele jeito. Isso é culpa. Culpa é quando eu faço algo para alguém e que machuca a minha alma. A amargura, a gente pode dizer que seria, eu pelo menos interpreto assim, como seria quando alguém fere a mim. Culpa é a culpa minha, né?
A culpa é a culpa minha. É a culpa de ter feito algo. A amargura é a culpa dos outros por terem me machucado. O fato que na vida nós, por não sermos perfeitos, nós machucamos os outros, né? E nos sentimos culpados. E também nós somos machucados pelos outros. Isso machuca a nossa alma. Se nós não somos perfeitos, os outros que estão do nosso lado também não são. E essas pessoas, elas erram e nos machucam, né? Nos ferem. Então nós temos dois princípios. Nós podemos fazer algo e nos sentir culpados, ou nós podemos receber algo e ficar machucados. A culpa e a amargura. Vamos abrir em Romanos 12, versículo 19. Para ter alguma ideia do que fazer com essa tal de amargura, né? Romanos 12, versículo 19. Diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O fato é que nós, como cristãos, devemos perdoar. E aqui na parte da amargura, quando alguém fere a mim, eu, Michel, que procura ser semelhante a Cristo, devo permitir que o amor de Deus invada meu coração e que eu deixe fluir o perdão. Como nós, seres que somos tão imperfeitos e pecamos tanto que o próprio Filho de Deus teve que morrer na cruz para nos perdoar. Nós que fizemos coisas tão perversas e cada um de nós conhece o seu pecado, conhece a sua essência, conhece o seu coração, sabe que não é perfeito, sabe que é repleto de pecado, repleto de coisas que muitas vezes não são boas. Como nós que somos perdoados por Deus e que Deus nos perdoa de tantas coisas ruins, pesadas, não conseguimos perdoar aquele que me pisou no pé? Se Deus me perdoa, como eu não posso perdoar? Ah, mas tem a ira, Michel. E a ira que diz aqui, eu pelo menos entendo que não é motivo para pecar. A ira é um sentimento humano. Até mesmo Deus se ira. Mas a ira não deve se transformar no pecado. A ira é como um assaltante que nos pega desprevenidos. De repente a gente fica irado, né? A gente é assaltado pela ira. Mas isso não significa que nós tenhamos motivo para retribuir, para pecar ou viver com amargura. O fato é que até na oração que Jesus nos ensina, né, na oração que ele nos diz como orar, ele parece que coloca uma condição para sermos perdoados. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós devemos perdoar. O próprio Jesus nos ensina orando e a pedir perdão e a perdoar, para que não tenhamos a amargura e essa tal de ferida na alma, né? Parando para pensar um pouco nisso, eu refleti, parece que a grande evidência de que nós já fomos restaurados pelo perdão de Deus, a grande evidência que nós conseguimos viver Cristo em nós, a grande evidência que nós conseguimos ter uma vida leve, que agrada a Deus, é que nós nos tornamos capazes de liberar o perdão para as outras pessoas, né? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é uma evidência de que realmente nós já fomos restaurados. Que o nosso ser, que a nossa alma, que tudo que há em nós foi ou está sendo restaurada profundamente por Deus, né? E a amargura, ela é algo, uma arma que nos fere. Ela pode ter nos ferido no passado, pode ter nos machucado no passado. E a gente pode estar carregando 15, 20, 25, sei lá quantos anos, vivendo essa amargura no presente, estando com essa arma fincada no nosso coração hoje. E gente, se vocês não entregarem essa arma, essa amargura, se nós não entregarmos isso nas mãos de Deus, se nós não confessarmos, se nós não nos colocarmos como ovelhas, para que Deus nos cuide e entregarmos tudo a Ele, a amargura vai nos seguir até o nosso último dia. É algo que nos feriu no passado, continua nos ferindo no presente e que vai nos atingir no futuro. Isso só vai mudar se nós realmente conseguirmos nos entregar diante de Deus. Mas daí, aqueles que têm o sangue quente, a flor da pele, tipo eu, vão dizer assim: mas Michel, vamos deixar por assim mesmo? O cara foi lá, me deu um chute nas canelas no futebol
E eu vou deixar por assim mesmo? A vizinha fofocou de mim, falou um monte de mentira para os outros. E aí, como é que fica? Vai ficar por assim mesmo? Né? Nós vimos antes que não cabe a nós nos vingar, porque quem julga é Deus. Nós não temos o dom da vida. Não somos nós que criamos tudo. Nem mesmo o ser humano, então não compete a nós. O que compete a nós mesmo é entregar a Deus. E não entregar e, sei lá, ficou por assim, mas é confiar que a justiça provém dele. Não somos nós que vamos fazer a justiça, né? O perdão, ele não é o cancelamento da dívida, não nesse sentido, mas é o fato de que nós conseguimos entregar essa dívida, o direito de cobrar essa dívida a Deus. Perdoar é um pouco deixar com que Deus cuide disso. É entregar para Ele e dizer assim, ó Deus, aquela pessoa me feriu, mas eu não quero viver com esse sentimento de amargura dentro de mim. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida e que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa. É assim. É abrir mão dessa sensação, desse sentimento de ter o direito de cobrar algo de alguém. Nós não temos direito de cobrar nada de ninguém. Quem tem o direito é Deus. Como é que a gente vai cobrar alguma coisa? Quem somos nós? E um terceiro e último princípio, se muitas vezes nós temos então feridas na alma e precisamos que nossa alma seja renovada, revigorada, seja de certa forma colocada para cima, carregada no colo. Muitas vezes a gente está em frangalhos porque nós ferimos alguém e nós nos sentimos culpados por termos feito algo. Ou alguém fez algo contra nós e a gente também fica machucado, né? Que é isso que a gente tem falado até agora. Mas pode ser que eu não tenha feito nada. E pode ser também que ninguém tenha feito nada contra mim. Pode ser que o mundo tenha feito algo para mim. Porque não é justo viver uma vida desse jeito. O que eu fiz para merecer tanta coisa ruim, né? O que tu vai dizer para uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro, uma tragédia? O que tu vai dizer para o pessoal que perdeu tudo numa enchente, num furacão, sei lá o que, numa chuvarada? Que injustiça, né? O fato é que só Deus, Ele pode substituir a nossa tristeza nesses momentos. E as tristezas, elas nos vêm, nos machucam a nossa alma pelas circunstâncias do mundo, né? Infelizmente, a vida não nos tratou sempre como nós esperávamos ser tratados. Eu estou com 31 anos, e se eu fosse voltar com 15 anos atrás, acho que meu sonho era ser um rockstar. E hoje eu estou aqui, né? Poxa, a vida não me deu oportunidade, né? Eu queria tal coisa para minha vida, queria uma família assim. Olha o que fui me arranjar, né? Eu queria, tá ganhando tanto de salário, queria ter tal carro, queria ter tal casa. A vida não foi justa comigo. Parece que aqueles que fazem coisa errada vão certo. E eu que sou bonzinho, que faço tudo, que vou na igreja todo domingo, tô aqui sofrendo por coisa ruim. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Vamos ver como é que pode então, né? O fato é que a vida não nos tratou como a gente esperava, né? E nós sofremos por muitas coisas, enfermidades que batem à nossa porta. E eu comentei que esse ano, gente, nós sofremos bastante aqui na aliança com problemas de saúde, né? Nós podemos lembrar, pode vir na memória de vocês, quantas coisas a gente já enfrentou, está enfrentando, relacionadas à nossa saúde, que a gente nem imaginava que chegava. Não parece justo alguém sofrer assim, gente. A pessoa não fez nada para merecer aquilo, por que tem que acontecer? Tragédias, mortes, catástrofes, fatalidades, essa crise que tem nos pegado até mesmo economicamente, que nos tira o sono, né? Que nos atinge, porque... Sabe por que tudo isso, na verdade, então, melhor dizendo, sabe por que tudo isso nos atinge? É porque, infelizmente, felizmente, o fato é que nós fazemos parte desse mundo. Não temos como viver em outro mundo, nós temos só esse, E esse mundo, ele é caído. Se há algo de bom que existe nesse mundo, esse algo de bom deveria vir por nós, que buscamos ser semelhantes a Cristo e que conhecemos a verdade, conhecemos o amor de Cristo, conhecemos o nosso bom pastor. Somente nós podemos trazer algo de bom nesse mundo por meio do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Muitas vezes a gente quer que coisas boas aconteçam na nossa vida, que o Espírito faça algo de bom em nós, e a gente esquece que até antes ou depois ou ao mesmo tempo, Deus também quer fazer coisas boas através de nós, para chegar nas outras pessoas, né? Para mudar um pouco esse mundo. Eu gosto de ler, nesse caso assim, Romanos 8, versículo 18 e 23. Vocês podem abrir, eu não vou ler aqui.
Mas lá diz que até a criação ela geme. Até a criação, toda a natureza. Se a gente fosse interpretar isso como mundo, né? Ela geme, ela sofre, ela se angustia, aguardando ser redimida. Quando os filhos de Deus tiverem sua redenção consumada. Nem a natureza, nem o mundo suporta o peso do nosso pecado. Imagine com vocês o que aconteceu no momento que Adão e Eva pecaram. O mundo não foi mais o mesmo. Desde a plantinha menor ao maior animal. O fato é que o pecado ele destroça a nossa alma e até as árvores estão esperando nós sermos restaurados. Nós vivemos num mundo caído. E, infelizmente, coisas ruins acontecem também para pessoas boas. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós devemos entregar tudo, qualquer circunstância. Seja aquelas que nós causamos, sejam aquelas que são causadas a nós, seja aquelas que ninguém faz nada, mas acontece. Nós devemos nos entregar a Deus, nos colocarmos a Deus. E é isso que eu tiro, pelo menos para mim, como princípios diante desse Salmo 23. Para finalizar, eu gostaria de ler de novo um trecho que Davi fala no Salmo 30, versículo 10 até o 12. Podem abrir as Bíblias lá? Eu acho que é um pouco de exemplo para a nossa atitude, para que a nossa alma, então, possa estar vivendo mais leve, possa estar vivendo mais alegre um pouco. Por mais que esse assunto todo assim não seja tão feliz, eu estou vendo que nós não estamos rindo, né? É que não está fácil, né? Mas vamos lá. O fato é que nós temos um Deus que nos ouve, e assim diz Davi. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu meu auxílio. Gente, quando bateu o desespero, a mágoa, o rancor, a amargura, a frustração, entrega para Deus e diz, Deus, olha o que está acontecendo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu auxílio, né? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Deus, eu não aguento mais essa vida tão sofrida. Faz algo por mim, né? Mostra o que eu preciso fazer para que a minha vida não seja essa tristeza, mas que seja uma alegria viver e falar do teu amor. Viver o teu amor. Eu quero conhecer mais o teu amor. Muda minha tristeza em alegria. Muda minha família, as brigas da minha casa, em alegria, em relacionamento, em abraço. Transforma tudo isso para que o meu coração cante de louvores a ti e não se cale. Para que o meu coração te louve não só nas músicas de domingo, mas que o meu coração acorde todas as manhãs com um cântico. Acorde com uma gratidão, sabendo que é Deus que provém todas as coisas, que Ele é tudo para mim, né? Senhor, Deus meu, eu te darei graças para sempre. Assim ele finaliza. Gente, você não pensou num devocional para essa semana? Mas lê todos os dias esse Salmo 30 ou Salmo 23 e viva isso. São coisas que não é novidade para nós. Principalmente Salmo 23, a gente já falou, é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. O fato é que nós temos vivido momentos no nosso país, circunstâncias da nossa família, no nosso trabalho, que tem nos pesado. E para que nós tenhamos uma alma refrigerada, possamos viver uma alma completa, feliz, né? Assim como Jesus quer que a gente viva, nós precisamos nos entregar, nos submeter, colocar abaixo daquele que pode realmente cuidar de nós. Então, nós precisamos daquele que nos refrigera por inteiro, né? Não aquelas coisas momentâneas do nosso dia a dia, mas somente Deus pode nos restaurar e nos livrar de toda amargura, de toda frustração e de todas as feridas que nós temos na nossa alma. E para encerrar, eu gostaria que vocês estivessem em 2-2, 3-3, com aquele que tu sentir confiança, se não é aquele que está ali ao teu lado, alguém que tu tivesse um pouco mais de intimidade, para compartilhar 2-3 minutinhos sobre alguma coisa, sobre algo que tu tem levado, para que essa pessoa possa estar orando por ti e tu esteja orando por ela, para que nós não sejamos uma igreja que te abre a Bíblia e enche a nossa cabeça, mas que nós possamos saber que nós temos com quem contar. Gente, se tu está sofrendo com algo, sei lá, do menor ao maior, dá uma olhada para as pessoas que estão do teu lado. Com essas tu pode contar. É com essas. Pega alguém, puxa alguém do teu lado, compartilha algo, algum motivo, e ora. Ora pela outra pessoa,
e ela ora por ti. Vamos ter esse tempinho? Pode ser? Pai, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, que o Senhor seja o pastor e o Senhor da nossa vida. Pai, nós entregamos a Ti tudo aquilo que tem ferido a nossa alma. Nós reconhecemos que o Senhor é tudo que nós precisamos e nós queremos somente a Ti, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti tudo aquilo que tem nos machucado, aquilo que tem nos causado preocupação, que tem nos estressado, que tem nos angustiado, que tem nos frustrado. Pai, nós deixamos aos Teus cuidados. Porque nós não temos o direito nem mesmo, Pai, de cobrar algo ou alguém que nos feriu. Só Tu pode transformar todas as coisas. Só Tu pode transformar, Pai, o nosso pranto em alegria. Por isso, Pai, nós deixamos tudo a Ti. Nós entregamos tudo a Ti. Nós queremos, Pai, como Davi, clamar que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor escute a nossa oração. Que o Senhor olhe para o nosso coração e veja tudo aquilo que tem nos magoado, que tem nos ferido, para que nós possamos viver uma vida mais leve, Pai. Mesmo com todas essas circunstâncias que nós temos nesse mundo caído, Pai, que nós possamos vivermos completos. Vivermos tendo o Senhor como nosso pastor. Pai, que também o nosso país, a nossa cidade, a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, possam conhecer esse amor. Possam perceber a nossa vida um pouco mais leve, mesmo acima de todas as diversidades. Que o Senhor esteja curando o nosso coração, mas que também o Senhor esteja agindo por meio do nosso coração, por meio da nossa vida. Porque não somos só nós que precisamos ser curados por Ti. Não somos só nós que precisamos, Pai, do Teu cuidado. Pai, que as pessoas que estão ao nosso lado possam sentir o Teu amor. Possam sentir, Pai, um Deus presente, um pastor, alguém que pega pelo colo, Senhor. Seja nos ajudando a também ser esse tipo de pessoa. Pai, que sejamos conhecidos como uma igreja que se importa um com os outros. Todos nós, Pai, temos o nosso coração partido e ferido, seja lá por que circunstância. Mas nós clamamos para que o Senhor esteja refrigerando a nossa alma. Que o Senhor esteja trazendo alegria e paz por completo, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nos ensine a viver essa vida, Pai, que Te agrada. Que possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que esse salmo não seja mais um famoso qualquer, mas que seja vivido na nossa vida, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.